E o mote de hoje é que tu não sabes dar um soco no Wing Chun e é por isso que estás a ver este vídeo. Então hoje vou-te falar sobre o soco de Wing Chun, que à partida é diferente de muitos outros socos que já tinhas visto. Ok, vamos então começar a falar sobre o soco de Wing Chun, que nós lhe chamamos Yachi Shun Kun, que é o soco no caractere sol. Em chinês, o caractere sol é tipo uma caixinha com um tracinho. Bom, agora deixando de parte um bocadinho essa parte sobre a língua chinesa, não é para isso que estás aqui neste vídeo, vamos falar então sobre o soco. Antes de mais, o soco, normalmente, quando tu dás um soco, seja ele qual seja, um direto, o que é que tu tens? Tu tens o cotovelo em baixo e o cotovelo depois vai ficar por trás da mão, está a ver? E ele termina mais ou menos aqui, certo? No Wing Chun não é assim tão diferente. O que é que tu tens que fazer? Vais baixar o cotovelo e depois vais dar o soco para cima e para a frente, ok? Se reparaste, no soco do Wing Chun não existe isto. O cotovelo não fica levantado, não existe quase movimento do ombro. Okay? Não há grande movimento do ombro. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a distância também em que tu vais dar o soco vai ser uma distância diferente, vai ser uma distância mais curta. Okay? Repara, noutros estilos, o que é que tu vês? Vês uma distância muito mais longa, inclusive o ombro só para proteger o queixo, por causa dos knockdowns, ou dos knockouts, certo? Aqui não. Aqui, como a distância do oponente é mais pequena, tu vais estar bem mais, como vais estar bem mais próximo, vais ter que usar a tua estrutura da melhor forma para poder dar o soco. Então, essa melhor forma é teres o cotovelo em baixo, ok? E usares toda esta musculatura, o tríceps sobretudo, ok? O tríceps e aqui o deltóide anterior, para poderes socar. E não propriamente toda a musculatura do ombro, ok? E para isso, como é que tu vais fazer para treinar assim em casa? Vais-te colocar em Jikirima, ou seja, vais fazer desta maneira. Há aí uma aulinha, vai lá ver como é que tu colocas em Jikirima, ok? Depois daqui, isto inicialmente é assim que tu vais fazer. Vais colocar as duas mãos sobre o centro do corpo, formar as duas caixinhas, ok? E agora o que é que vais fazer? Repara, a minha mão de trás vai para a frente e para cima. E a mão que está na frente vai posicionar-se no mesmo sítio onde a outra estava. Repara, vista de lado. Estou aqui, estico o braço. Ok? Sempre tudo por trás. Estico o braço. Estico o braço. Há uma coisa aqui muito importante. Parece contra a natura colocarmos o cotovelo para dentro. Por exemplo, na primeira forma, na sinutal, que tu vais aprender um bocadinho mais à frente, o que acontece? Nós temos tendência a trazer o cotovelo por trás, que é para nos lembrar que tu tens que ter o cotovelo para baixo para poderes tirar força das tuas pernas. Daqui adiante. Começa primeiro por estar estável, baixas o teu centro de gravidade, ok? Ficas em Jikirima, colocas uma mão à frente e outra atrás e volta. Para a frente e para cima. Ok? Evita fazer isto. E outro erro muito comum, por exemplo, quando estão a dar socos, é, em vez de colocarem já os punhos da caixinha virada para a frente, a tendência é ficar com a mão virada para cima. A mão vem aqui ou juntá-la aqui ao corpo. Mas coloca mais ou menos as mãos, uma ao nível do cotovelo e a outra estirada à frente. Ok. Inicialmente é assim que tu vais começar a dar os socos. Okay? Põe-te em frente ao espelho e vai tentando fazer o melhor possível, tendo em consideração os aspectos que eu te disse. Não colocar os cotovelos para fora, estou a exagerar. É evidente que não vais fazer assim, espero eu. Mas colocamos os cotovelos baixos, ombros relaxados, ok? Não fiques aqui. Não é isso que se quer, deve estar relaxado, senão vais-te cansar. Vais cansar os músculos que não interessam. E depois vais treinando o soco. Okay? Quando virás isto, nesta posição estática, em Jikirima,
podes avançar um bocadinho. Vais tentar fazer a rotação. O Junmai com o soco. Repara, o que é que vais? Agora vou dar o soco. Esta é a minha mão direita. Em casa, se fizeres em espelho comigo, vais colocar a mão esquerda atrás e vais dar o soco. Olha, com a rotação. Repara, uma rotação pequena para teres a tua anca ligada ao cotovelo. Estás a ver? Porque quando eu dou o soco, o meu ombro do lado que vem dou o soco, vem para a frente e a minha anca também, que a força vem da minha anca. E mantém-te direito. Ok? Lembra-te, aqui estás na curta distância. Aqui deves estar mais direito. Ok? Estás na curta distância, deves estar mais direito. Para quê? Para não perderes o equilíbrio se estiveres agarrado a outra pessoa. Ok? Mas para já, isto não é tema para este vídeo. Depois, podes dar os socos como o Seung-ma a avançar. Fazes de um lado e fazes do outro. Como é que vais fazer isto? Perna esquerda à frente, ficas lá bem com a pelvis bem encaixada e vais avançar com 2 socos. Olha. 1, 2. E podes voltar para trás. 1, 2. Podes vir com a da frente. Olha, primeira da frente. 1, 2. Ok? Tem cuidado teres uma boa base para os socos terem mais ou menos o mesmo alcance. Se ficares com uma base muito estreita, tu não vais conseguir que os socos tenham o mesmo alcance. Entendes? Então, uma boa base. Ok? Primeiro uma boa base, soco. A avançar. 1, 2. Volta. Ok? Faz o número de vezes. Faz o número de vezes, mesmo até tu sentires que já estás melhor, que estás a mexer melhor, ok? E depois voltas a fazer a mesma coisa do outro lado. 1, 2, volta, 1, 2, volta, 1, 2, ok? Não te esqueças, entre socos não vais esquecer as mãos. As mãos, ela está aqui, atrás, vai voltar para o mesmo sítio, que é para trás. E não isto, que é muito comum, baixar a mão. Tem cuidado com isso. Não deixes cair as tuas mãos, baixas a guarda e ficas mais vulnerável a contras do teu oponente. Está bem? Espero que tenhas gostado deste vídeo. Se és novo cá no canal, subscreve. Se faz parte da comunidade, obrigado. Fazem o like.